democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema-direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política, e em muitas partes do mundo pela captura do sentimento religioso com uso abusivo em matéria política. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. O Brasil está matando a extrema-direita com extrema competência. O sistema de justiça, as instituições brasileiras estão conseguindo, na verdade, colocar o gênio dentro da lâmpada de volta. Está em curso o plano do Executivo, Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal para acabar com a maior ameaça à democracia desde a ditadura militar. O xisto Iter e seu histriônico dono terminam a semana que finda literalmente enquadrados pelo sistema de justiça brasileiro. Elon Musk gritou, ameaçou, debochou, mas, ao fim, perdeu. Jair Bolsonaro está deixando de ser uma ameaça. Eleitoralmente, ele está definhando. Tornou-se quase nada no Rio, irrelevante em São Paulo e vem sendo escondido nas eleições em várias partes do país. Os poderes que importam no Brasil, o Executivo e o Judiciário, porque o Legislativo está aparelhado por um bando de malucos, atuam para exterminar uma ameaça à humanidade, ao menos em solo nacional. Esse plano começa pela anulação do bolsonarismo, o único movimento real de extrema-direita já visto no pós-redemocratização e que vai virar pó quando seu líder for preso. Sem Jair Bolsonaro, o bolsonarismo definhará. Fenômenos como Pablo Marçal são efêmeros e não resistem a maiores investigações. Os evangélicos não são problema para anular a extrema-direita. Os pastores bandidos não têm ideologia, servem a quem melhor os remunerar. E a hora deles vai chegar. Será o último passo da guerra ao neonazismo no Brasil. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. Democracia vive prova de fogo com a ascensão da extrema-direita, diz Barroso. Essa fala de Barroso, antes de mais nada, ela significa a consciência que as instituições brasileiras, o Brasil, no que ele tem de mais institucional, entende o risco que a extrema-direita representa e esse risco está sendo tratado dessa maneira. Apesar de muitos que não entendem o ritmo imposto a esse problema, o problema está sendo equacionado e a extrema-direita está sendo derrotada graças ao cuidado com que o assunto está sendo conduzido pelo sistema de justiça. E nós acabamos de ter uma prova disso ontem e você vai entender do que é que eu estou falando. O presidente do STF afirmou que extremistas usam discurso de ódio, desinformação e religião como estratégia de atuação política. O presidente do Supremo, Roberto Barroso, disse em junho, num evento com estudantes, que a democracia vive prova de fogo com a ascensão da extrema-direita no mundo. Segundo o magistrado, o discurso de ódio, desinformação e religião são as estratégias usadas pela extrema-direita na política. A democracia brasileira e mundial vivem uma grande prova de fogo pela ascensão de uma extrema-direita intolerante que utiliza discursos de ódio e desinformação como estratégia de atuação política e, em muitas partes do mundo, pela captura do sentimento religioso com o uso abusivo em matéria política, disse durante discurso no Brasil Forum UK, no Reino Unido.
O ministro disse que a democracia foi a ideologia vitoriosa contra o comunismo, o fascismo, regimes militares e fundamentos religiosos. Para Barroso, a democracia determinada na Constituição tem lugar para todos que sabem respeitá-la. Muito bem. Enquanto isso, a extrema-direita se reúne em fóruns, em articulações, mundo afora. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos um evento na Hungria da extrema-direita, prestigiado pelo bolsonarismo, por Donald Trump, por vários extremistas de direita. Fizeram ataques explícitos ao movimento LGBTQIA+, ONGs, intelectuais, judiciário, imprensa, imigrantes. A extrema-direita mundial se reuniu na Hungria para articular posições estratégicas em 2024, e isso começou lá em abril. De lá para cá o cenário clareou. Foi a CEPAC 9, Conferência de Ação Política Conservadora, que teve todas essas figuras sob a batuta do extremista de direita, o ditador, o semiditador da Hungria, Viktor Orbán. O Brasil, inclusive, é considerado um laboratório da extrema-direita mundial. O país se enquadra em nova onda global da extrema-direita, mas a agenda não foi meramente importada, afirma especialista. Bolsonarismo é fruto de uma histórica nacional republicana que já flertava com o extremismo. Veja que aqui você tem um episódio que mostra muito bem como atua a extrema-direita, não só no Brasil ou no mundo. Você vai se lembrar de Marcelo Arruda. A foto, a imagem vai te mostrar. Você sabia que o assassino acaba de ganhar prisão domiciliar e o juiz que concedeu esse benefício a ele quer anular a acusação, quer arquivar a acusação de assassinato contra ele? Todo mundo viu o vídeo, todo mundo viu o que foi que esse indivíduo fez, não é? Invadiu uma festa de aniversário desse homem. Você tem a última imagem de Marcelo Arruda, um guarda municipal que estava na sua festa de aniversário, colocou a imagem do Lula lá em Foz do Iguaçu. Esse sujeito entrou na festa e assassinou o guarda municipal e tentou promover uma chacina. Muito bem, veja só, em julgamento, um desembargador minimiza a conduta do réu, diz que para o tal do Guaranho, que o matou, era matar ou morrer, e não afasta a hipótese de legítima defesa em caso que marcou a eleição de 2022. Esse é o risco da extrema-direita, o enraizamento no sistema de justiça, nas instituições, e é isso que está sendo combatido com mão de ferro. Deputada que sofreu ameaças se encontrou nessa semana com Carmen Lúcia, ministra do Supremo, para discutir a violência nas eleições. A deputada federal Talíria Petroni, do PSOL, se reuniu na quinta-feira com a presidente do TSE, Carmen Lúcia, para falar sobre ameaças que sofre há 8 anos. A ex-deputada Manuela Dávila e a produtora cultural e fundadora do Movimento 342, Paula Lavigne, que é a esposa do Caetano Veloso, acompanharam o encontro. E você veja aqui, você tem a Manuela, que desistiu da política de tanta ameaça que recebeu, Carmen Lúcia, Talíria Petroni, que é uma figura excepcional, e a combativa mulher de Chico Buarque. E, na verdade, elas são a amostra do que está fazendo a extrema-direita com o nosso país. O Barroso, como você viu, ele liga esse movimento perigoso de extrema-direita a Elon Musk, em entrevista ao Financial Times. Em entrevista à BBC, em junho de 2023, ele ligou lá em 2023. Veja que ele já previa o que estava acontecendo. O ministro do STF, Barroso, fez críticas a Elon Musk
e associou o bilionário dono da rede social X, o antigo Twitter, ao que chamou de movimento internacional destrutivo de extrema-direita que busca desestabilizar democracia. Como eu falei, foi uma entrevista ao jornal britânico Financial Times. Aqui a foto é que é da BBC, desculpem, eu falei certo na primeira vez. Porque eu li essa entrevista e realmente foi impressionante. Eu reli essa entrevista recentemente, porque essas palavras o Barroso ele disse em 2023, em maio de 2023, um ano e meio atrás, muito antes, para que você tenha ideia, o problema atual com Elon Musk, que culminou com o fechamento do X, ele eclodiu em abril desse ano, dia 3 de abril deste ano. E em maio do ano passado, pouco depois do 8 de janeiro, né, questão de 3 meses depois do 8 de janeiro, o Barroso já via o risco que Elon Musk representa. Bom, veja só, agora, em abril, como eu disse, começou a guerra entre as instituições brasileiras e um empresário que, na verdade, ele tem atuado para desestabilizar países. Ele chegou a confessar, inclusive, que tentou dar que ajudou a dar o golpe na Bolívia, que derrubou o Evo Morales, né? E aqui você vai ver a cronologia da quebra de braço entre X, Starlink e Alexandre de Moraes, que culminou com a derrota do X. Vamos lá. Em 13 de abril, o ativista de direita Michael Schellenberger publica os chamados Twitter Files Brasil, com mensagens trocadas entre 2020 e 2022 por funcionários da rede. Nelas há relatos e reclamações de decisões da justiça brasileira que pedia a exclusão de conteúdos das contas bolsonaristas no X. Em uma mensagem no X, na qual Moraes parabeniza o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, por assumir o Ministério da Justiça, Musk fez uma provocação. Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Escreveu para Alexandre de Moraes. Em 7 de abril, Musk compartilha uma publicação de Schellenberger que afirma: não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura. Em 8 de abril, Moraes inclui Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, que é o instrumento que o Supremo Tribunal Federal está usando para combater a extrema-direita no Brasil e acabar com o extremismo de direita no Brasil. E, inclusive, tem setores da direita que sabem muito bem disso e são setores de uma direita que quer parecer civilizada. Como, por exemplo, o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo, são 2 veículos, olha, eu nem incluo a Globo nisso, tá? Esses veículos, hoje em dia, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, são mais perigosos que qualquer extremista de direita. Em 9 de abril, senadores bolsonaristas convidaram Elon Musk a participar de uma audiência pública na Comissão de Segurança. A participação seria por meio de videoconferência. E ali começaram a tramar uma ofensiva que pretendia servir de combustível, minha amiga, meu amigo, para a manifestação de 7 de setembro. E acabou dando em nada, porque o Brasil está conseguindo destruir o extremismo de direita, ou seja, o neonazismo que chegou forte no Brasil. E há um entendimento, antes de prosseguir, eu preciso dizer isso para você, há um entendimento das autoridades, do Executivo, com o presidente Lula, do STF, até da Polícia Federal, do Ministério Público, sob o comando de Gonê, de que a extrema-direita que está aí nas eleições, saiu esse braço político da extrema-direita, que são Bolsonaro, Marçal, Malafaia, essas igrejas, tudo isso, são um braço político do neonazismo que chegou com tudo no Brasil. Em 11 de abril, Elon Musk afirma que o X acabava de receber uma consulta da Câmara dos Deputados, aí eles levaram para os Estados Unidos essa discussão, tudo isso para pressionar o STF
a liberar geral o Elon Musk para usar o Twitter para envenenar o país politicamente. Era um instrumento de envenenamento político do Brasil. O X, em 17 de agosto, encerrou as operações no Brasil, mas queria manter a rede sem ter escritório no Brasil. A decisão foi anunciada pelo perfil para evitar que o Alexandre de Moraes prendesse algum executivo que não concordasse em excluir perfis da rede. Em 28 de agosto, cerca de 11 dias depois, o Alexandre de Moraes esperou um prazo e aí deu 24 horas para Musk nomear um novo representante legal no Brasil. E em 30 de agosto, o Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink para garantir o pagamento das multas. Em 5 de setembro, a SpaceX começou a retirar funcionários do Brasil e alertou outros funcionários a não viajarem para o Brasil. E dali para frente você sabe o que aconteceu. Foi fechado o Twitter no Brasil e agora o caso termina, chega ao dia de ontem com o fim dessa novela. O Alexandre de Moraes determinou a transferência de 18 milhões bloqueados nas contas do X e da Starlink, transferiu para a conta da União para pagar tudo que o Elon Musk devia, liberou as contas do Elon Musk e o X Twitter continua bloqueado e só vai ser autorizado a funcionar no Brasil se tiver um representante legal aqui. No fim das contas, o Elon Musk, com todos os seus bilhões, perdeu, mas perdeu muito mais o extremismo no Brasil. O fim do X no Brasil, minha amiga, meu amigo, foi um golpe mortal para a extrema-direita em território nacional. Era a principal plataforma com que a extrema-direita atuava aqui no Brasil, porque não tinha freio nenhum. Se você for ao Instagram, se você for ao TikTok, se você for ao WhatsApp, se você for ao YouTube, né, onde você está me assistindo, se você for a qualquer rede social no Brasil, há controle. Se o STF falar bloqueia, eles bloqueiam. Se o STF proibir um conteúdo, eles proíbem. E o X não, era um território livre para a extrema-direita fazer o que quisesse. Não existe mais Twitter no Brasil e isso está se refletindo até nas eleições. Veja que o Pablo Marçal está sumindo, nós vamos falar disso na próxima edição. Bom, a AGU defende que o STF rejeite ações que questionam o bloqueio do X e aí acabou, não é? O Procurador-Geral da República defendeu o fim do X, agora a CGU, a PGR, todos defendem o fim do X no Brasil, enquanto o Elon Musk não tiver um representante legal aqui, que se ele descumprir alguma ordem, o cara vai preso, se não cumprir a ordem. E isso começou a ganhar um ritmo mais acelerado, essa reação das autoridades, após a matéria da Folha de São Paulo, que se aliou a Elon Musk e ao bolsonarismo contra o Supremo. O STF, o PGR, o PT e o governo Lula se uniram em apoio ao Alexandre de Moraes após essa matéria da Folha, que tentava incriminar o ministro Alexandre de Moraes sem apresentar uma razão plausível, porque ele tomou medidas usando o TSE contra o bolsonarismo após o 8 de janeiro. E isso tem feito com que o bolsonarismo sinta forte. Veja, com TV e Tarcísio, Nunes rebaixa Bolsonaro de olho no segundo turno. Não foi bem o Nunes. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro está perdendo força também no Rio de Janeiro, está perdendo força no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, se fosse o Nunes, o Ramagem não estaria sendo engolido pelo candidato do Lula. O Bolsonaro está perdendo, está se desmoralizando. A manifestação da Avenida Paulista foi 75% menor do que a de 25 de fevereiro, essa manifestação de 7/9, porque o Bolsonaro está
sendo desidratado pelo sistema de justiça brasileiro. E após a reportagem da Folha, o Alexandre de Moraes foi a uma festa na casa do Gilmar Mendes, onde o governo e a PGR, o Ministério Público, tinha agente da Polícia Federal, tinha agente do governo Lula, tinha agente do STF, e ali foi fechado um plano para combater o extremismo de direita, que na verdade é o neonazismo. Veja, vamos chamar as coisas pelo nome. Jair Bolsonaro foi apoiado por todos os sites neonazistas. Essa é uma matéria da agência pública de 2019. Durante a eleição de 2018, e isso prosseguiu na eleição de 2022, foi mapeado pelas autoridades, inclusive pela Polícia Federal, o forte apoio que todos os sites neonazistas da Deep Web apoiaram as duas candidaturas de Jair Bolsonaro, tanto em 2018 quanto em 2022, e o Bolsonaro ele recebeu a neta de ministro do Hitler, ele é ligado ao partido neonazista alemão, e agora as reações começam a surtir efeito. O inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais são inquéritos que estão sendo usados no processo de anulação do neonazismo, da extrema-direita no Brasil. E quando se fala em extrema-direita, é um eufemismo para neonazismo. Quando você fala em neonazismo, as pessoas meio que surge aquela coisa, tá apelando para o nazismo, está exagerando, mas não é exatamente disso que se trata a extrema-direita brasileira. A Polícia Federal está reagindo a um ataque que foi feito pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, aos delegados que investigam Bolsonaro. A Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Passos, reuniu-se na quarta-feira com advogados e abriu processo contra pessoas que fazem ameaças a ele e a seus filhos pelas redes sociais. Veja que se essa extrema-direita ataca o chefe da polícia, um delegado da Polícia Federal, o que não vai fazer com você, comigo, com os cidadãos comuns? É preciso combater essa gente com muita energia. E o STF prepara o golpe de misericórdia no bolsonarismo. O STF vê que as chances de prisão de Bolsonaro são todas, inclusive por unanimidade, para que você tenha uma ideia, o STF rejeitou há cerca de menos de 2 meses um pedido do Bolsonaro de um habeas corpus para não ser preso pelo 8 de janeiro. E o STF negou por unanimidade. E a prisão de Bolsonaro é considerado o último ato dessa luta para exterminar a extrema-direita no Brasil, porque com a prisão de Bolsonaro, o bolsonarismo vai se desfazer. Mas tem muito extremista de direita por aí, Bolsonaro. Tem, mas eles precisam de uma liderança forte. Alguns chegaram a achar que Pablo Marçal poderia ser, mas aquele é um bandidinho, é um sujeito que tem uma ficha criminal considerável e as investigações vão chegar a ele com muito mais facilidade que contra Bolsonaro, que ficou 30 anos como deputado dentro da Câmara, tem muitas conexões políticas. Então aí o STF prepara o golpe de misericórdia na extrema-direita no Brasil. Vão restar as igrejas, mas as igrejas não são de extrema-direita, são pastores bandidos que venderam o gado evangélico para a extrema-direita. Enquanto isso, o Silvio Almeida, ele continua pagando o preço antes de ser investigado. Eu escrevi ontem um artigo longo aqui no YouTube, não é?
na comunidade do YouTube, dizendo o seguinte: se alguém provar, se as investigações do STF e da Polícia Federal, porque o Silvio Almeida vai ser julgado no STF, se as investigações mostrarem que ele fez mesmo aquilo de que o acusam, não tem jeito, vai ter que ser condenado e vai pagar o preço. Mas antes da investigação não se trata nem do Silvio Almeida, se trata de mim, se trata de você, se trata de qualquer cidadão, de qualquer homem, de qualquer mulher. Ninguém deve ser condenado sem direito a um julgamento, sem direito a uma investigação séria. Condenar antes de investigar e julgar é nazismo. A aposta do Palácio do Planalto sobre o futuro de Silvio Almeida no STF é de que ele vai ser julgado no STF e isso vai eliminar todas as dúvidas. Uma vez condenado, foi isso que ele fez, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Pronto, simples assim. Vai pagar o preço, vai perder tudo e a vida dele vai estar destruída. Mas aí vai estar destruída por culpa dele e não por culpa de quem o condenou antes de ser investigado. Procurados da Justiça pelo 8 de janeiro se lançam candidatos e fazem campanha sem ser preso. Veja o que é essa extrema-direita. Eles estão procurados pela polícia e são candidatos a vereador na eleição desse ano. 3 homens com prisão preventiva decretada em razão dos atos golpistas de 8 de janeiro estão fazendo campanha nas ruas como candidatos a vereador nas eleições de 2024. Assédio na Esplanada. André Mendonça pede parecer da PGR sobre o caso Silvio Almeida. E o PGR deve dar esse parecer de que o STF deve julgar o Silvio Almeida pela razão de que o STF aprovou, inclusive especialmente para Bolsonaro, uma nova regra que diz que quem teve crimes cometidos no mandato eletivo tem que ser julgado com foro privilegiado, ou seja, pelo STF. O discurso anti-Marçal é rejeitado no WhatsApp e cortes do ex-coach ganham projeção equiparável à de Bolsonaro. O WhatsApp é o último refúgio da extrema-direita no Brasil. O WhatsApp e o Instagram e o Telegram são os últimos redutos do extremismo de direita e logo, logo vai chegar a vez deles. Michele, Carlos e Flávio, a família Bolsonaro reforça a campanha de ramagem nas ruas do Rio e o Ramagem está perdendo de uma forma avassaladora essa eleição. O candidato de Bolsonaro, no berço político de Bolsonaro, está perdendo de lavada. O Eduardo Paes, que é o candidato do Lula, tem 62% das intenções de voto. E, por fim, o Ricardo Nunes vai continuar explorando os evangélicos para reforçar o conservadorismo aqui em São Paulo, e esse é a última etapa do saneamento político no Brasil. É resolver essa mistura de religião com política que está produzindo aberrações em série no nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.